Para algumas pessoas pode ser uma surpresa, mas para aquelas que me conhecem muito de perto e me acompanham, sabe que eu tenho um desejo particular, talvez seja um sonho de amanhã ou depois ter um programa, seja na versão de podcast, ou seja uma tradicional programação de rádio. Mas enquanto isso não acontece, eu não quero perder a oportunidade de poder conversar com pessoas que fazem a diferença no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar de alguém que é uma pessoa que é minha contemporânea, uma jovem que é empresária, é uma profissional na sua área sensacional, mas, né, aliado a isso, ela resolveu se dedicar à comunidade uruguaiana da fronteira, por que não dizer do Rio Grande do Sul, do Brasil e pelo mundo afora. Hoje eu tenho o prazer de conversar, trocar uma ideia com a Natasha Pavin, uma pessoa que vem se doando por uma causa que cada vez mobiliza mais brasileiros, gaúchos, fronteiriços e uruguaienses, que é o autismo. E ela é responsável pelo programa Mãos que Inclui. E eu gostaria, nesse momento, de falar com a Natasha e saber um pouco mais da história de vida dela, a forma com que ela vem se envolvendo cada vez mais com o tema e, logicamente, né, falar do ponto alto dessa nossa conversa, que é a palestra que a gente vai ter no dia 24 em Uruguaiana, com 2 especialistas da área que com certeza lotarão o ginásio municipal, nosso Chimitão, que lota muitas vezes por causa do esporte, do futsal, mas que agora vai ser por uma causa tão especial para todos nós. Então, Natasha, seja muito bem-vinda. E eu gostaria nesse momento que tu pudesse falar um pouco de ti, né, pessoa, família, né, dos teus filhos, e também desse tema tão caro para todos nós que é o autismo. Oi, Rony, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar presente, falando um pouquinho mais sobre esse projeto, um projeto que nasceu no meu coração. Mas, primeiramente, vou me apresentar para quem não me conhece. Então, eu sou a Natasha, eu sou a mãe do Paulo Roberto, de 13 anos, e do João Francisco, de 9 anos. Sou casada há 15 anos com o Paulinho, já em um relacionamento de mais de 23 anos, então, bastante tempo junto. Eu fui apresentada, na verdade, para a neurodivergência com o João Francisco, o meu filho de 9 anos. O João ele foi diagnosticado com autismo bem pertinho da pandemia, apesar da gente já ter começado a investigação muito cedo. Ele era uma criança que não tinha uma inquietação para dormir e uma inquietação motora. E a gente ia percebendo algumas diferenças no comportamento do João. E claro que a gente, em nenhum momento, a gente tentou enrolar a situação, nós fomos em busca não de respostas, mas talvez de informação adequada para poder auxiliar ele. E desde então ele já fazia fono, educador especial. Fomos num primeiro médico neurologista. Entramos numa fila para ser atendido em um outro médico neurologista particular, a querida doutora Nilda Rota. E foi depois de muito tempo, eu acho que deu em torno de 1 ano e 3 meses, entre idas e vindas. Enfim, um diagnóstico do João Francisco saiu. Autista. Autista, nível 3 de suporte. E possivelmente não verbal. Um choque. Né? Eu acho que a gente pode falar um pouco disso, e acredito que eu abertamente posso dizer que é um luto. Toda a família atípica, quando recebe esse diagnóstico, é um luto. Não um luto pelo teu filho, que está ali bem vivo, na verdade, mas o luto dos teus sonhos. Porque quando a gente quer ter um filho, a gente almeja este filho,
a gente acaba sonhando um pouquinho com o futuro, com o que pode proporcionar, com as coisas que pode fazer junto, com as viagens, enfim. Né? Eu acho que nenhum pai quer o pior para o filho. Ao contrário, quer o melhor. E o luto que a gente teve foi o luto desses nossos sonhos para o João. E não vou mentir que não foi fácil, foi muito difícil. Mas eu acho que o que nos fortaleceu muito, quando eu digo nós, eu e meu esposo, foi que a gente teve uma família muito engajada. Uma família que falou, vocês não estão sozinhos. E isso faz total diferença. Total diferença quando tu tem alguém que realmente está pronto para ti e tá a mão está aqui e a gente está junto. E foi o que a gente fez. A família como um todo se capacitou. Hoje, eu sou analista de comportamento pelo Instituto Singular, eu acabei me especializando em diversas partes no que diz respeito ao autismo. Mas toda nessa turbulência, eu estava no meio do meu doutorado. E quem faz doutorado sabe que não é nada fácil, é muito complicado. Chegou um momento que eu não conseguia ler mais nada sobre o que eu estava pesquisando no doutorado, e minha dedicação era única e exclusiva a ler algo sobre o autismo. Eu precisava ajudar o meu filho. Ele ia ser eternamente meu. Então, aquilo, para mim, me motivou muito a ter que desistir do meu sonho. E quem me conhece há muito tempo sabe que meu grande sonho era ser professora universitária. E era algo que eu queria muito, eu me preparei durante toda a minha graduação. Desistir do doutorado, para muitas pessoas pode ser bobagem, mas para mim foi, digamos que desistir de mim. Mas a causa era nobre, era o meu filho, né? Então, desisti do doutorado e, literalmente, o meu maior doutorado é o João Francisco. Esse eu aprendo 24 horas por dia. Cada dia, algo novo. E ele trouxe uma Natasha que eu desconhecia. Porque quem me conhece como tu, Rony, sabe, há muito tempo atrás, eu sou uma pessoa muito ágil, muito falante, muito imediatista. Eu quero tudo para ontem. E com o João eu aprendi que não é no meu tempo, é no tempo dele. Claro que a gente faz a nossa parte, a gente corre atrás. Enfim, e aí João nos ensinando a chamar ele de foguete, primeiro porque ele não para, e segundo que a gente sempre fala que ele não pode dar ré. E foguete não dá ré, então ele é o nosso foguetinho. E assim foi, com pessoas maravilhosas no nosso caminho, evoluindo. Às vezes, eu sempre falo, e quando a gente conversa com mães até, eu sempre falo muito de um vídeo que uma amiga minha, logo que saiu o diagnóstico do João Francisco, ela falou assim para mim, me mandou uma mensagem, falou, olha, é um vídeo que não tem a ver com o que está acontecendo contigo, mas tem com o que tu está passando. O vídeo era, na verdade, sobre doenças raras, né? Como todo mundo sabe, autismo não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas aquele vídeo marcou demais eu e meu marido. Que até hoje, quando as coisas não estão lá, meu Deus, ou a gente manda mensagem um para o outro, ou escreve até no espelho e fala, vamos para o topo da montanha, e a gente desenha 4 bonequinhos. Porque é um vídeo muito simbólico. E, se me permitir, Rony, eu até vou falar um pouquinho nesse vídeo para as pessoas entenderem um pouco o que é esse mundo da neurodivergência. Esse vídeo, ele relata... Antes do vídeo, eu queria que tu... Porque a gente que conhece de perto, né? Eu aprendi a conhecer, acompanhar e a conhecer cada vez mais a causa. A gente sabe da importância do casal, né? Dos pais, mãe e o pai. E, obviamente, tu tem feito toda essa caminhada com todo o apoio, suporte. Eu gostaria que tu falasse um pouco do paizão Paulinho, né? Em todos esses momentos que vocês estão passando, estão vivendo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, dele, até para que outros pais, né, assim como eu, entendam a importância e a responsabilidade de cada pai junto a seus filhos, obviamente, mas para dar todo amparo e suporte para as mães. De fato, Rony, eu acredito que eu sou uma mulher de sorte.
sabe? Eu tô há mais de 23 anos com o Paulinho, né? Desde, né, 23, isso aí, 23. Tava até fazendo uns cálculos para ter certeza, mas é 23. E foi meu namorado desde os 15 anos, ele com 17. Então, eu me considero uma mulher de sorte, principalmente pela pessoa que ele é. O caráter, é um cara fora da curva, assim. Ele tira literalmente do dele para dar para os outros. Sério, honesto, de um coração gigante. E confesso que o fato de a gente ter um filho neurodivergente despertou um Paulinho que eu não conhecia. Como a grande maioria acaba fugindo, ele tinha tudo se ele quisesse para fugir, para não assumir isso aí. Porque na grande maioria das vezes, as mães acabam ficando sozinhas. Elas acabam sem apoio nenhum. E, tipo, pego ele no final de semana, a cada 15 dias, e vida que segue. E eu, no encontro de um pai, eu encontrei um terapeuta. E o Paulinho pode perguntar para qualquer uma das pessoas que acompanham o João Francisco há bastante tempo, desde a fono, educador especial, é um excelente terapeuta. Ele, assim, é maravilhoso. Brincando, ele tira o melhor do João Francisco. E o João é apaixonado por ele. Eles brincam de cosquinha. E tudo começou assim. Uma criança que não falava, começou a falar através de brincadeira. Então, de fazer cosquinha, de fazer barulhinho na barriga, de poder ensinar, né? Que nem a Cecília, minha cunhada, sempre diz, eu tenho toda a técnica, todo o teórico, e o Paulinho tem o coração e a prática. Porque eu leio muito, estudo, aí eu falo tudo para ele, e ele vai lá e repete. Né? Então, é um amor de ver, porque ele tem um respeito por aquele pai. Olha o João com 9 anos. Ele tem um respeito indescritível pelo pai dele. E várias pessoas já assistiram isso. Que é muito engraçado. Que eu falo, teu pai tá vindo. E ele, se comporta. Se comporta. Eu digo, se comporta. Então, ele tem uma paixão por aquele pai, que ele sente falta. Muitas vezes o Paulinho vai viajar. E aí, sempre é o Paulinho que coloca ele para dormir. Né? Ele faz a oração, deita do lado e fala 2 tapinhas na bundinha e fala assim, tá, agora vão dormir. Ele se vira e dorme. E quando o Paulinho não tá, a mãe não é o Paulinho. Aí a gente faço a oração, tento fazer tudo igual. Os 2 tapinhas, tá, agora vão dormir. Papai Paulinho. E eu, papai Paulinho não tá. Aí ele acordar, subir. E eu digo, meu Deus do céu, porque ele não quer, ele quer o pai dele. E ele pede diversas vezes pelo pai dele. Isso só prova, gente, o poder do amor. Porque quando é feito com amor, quando é feito assim de coração, não porque é forçado, porque eu sou obrigado a ter aquele sentimento, não, é amor, é puro. A gente vê no olhinho dele brilhar, sabe? Aquela paixão por aquele pai. E eu olho assim e falo, gente, que sorte a minha. Que é uma sorte, gente. Uma pessoa que assume mesmo, bate no peito e vai. Ele faz quase 800 quilômetros a cada 15 dias para levar ele para fazer um intensivo de terapia ocupacional em Santa Maria. Ele faz qualquer negócio. Quando a gente teve, mais adiante a gente vai conversar o motivo do Mãos, e a gente teve alguns problemas dentro da escola, ele se disponibilizou, ele ficava todos os dias sentado na frente da sala do João para esperar o João se acalmar. Isso às vezes demorava 1 hora e meia. E está lá a escola. Pode perguntar para qualquer um dos professor, coordenador. Ele sempre fez isso. E ele fez por amor. Ele podia inventar, tenho que trabalhar. Preciso não sei o que lá. Ele podia inventar a desculpa que fosse e ainda teria... Estava tudo certo, né? Afinal de contas. É o horário que as pessoas trabalham. Tudo ele colocava depois daquele horário. Porque era o momento que ele tinha que aguardar o filho dele se acalmar. Porque ele sabia que ele era o porto seguro do filho. Então, aquilo, para mim, significou tanto, que eu só olho e falo assim, obrigada, Deus, porque é uma sorte imensa. E do fundo do meu coração, eu gostaria que mães neurodivergentes pudessem ter um Paulinho na vida. Porque vocês não têm noção do acalento, da calma, da tranquilidade, porque a gente sabe o quanto que é uma montanha-russa. Uma hora tá tudo lindo, maravilhoso, incrível, e de repente, bum, começa a acontecer tudo errado. Parece que tudo começa a andar para trás. E eu tenho aquela pessoa que fala, calma, vai dar certo, tá tudo bem, deixa comigo. Então, tu vê que, nossa, graças a Deus eu tenho a pessoa certa.
Oi, Lourenço. Isso por vezes é um improviso, né?